Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 4. Esse será tanto o nosso ponto de partida, como uma espécie de trilho na qual nós vamos nos mover. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, o texto sagrado diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu Deus, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, pela unção e pela operação do Teu Espírito Santo, não apenas nesse ambiente, mas de forma especial na mente e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que a Tua palavra fale e cale em nossos corações. Eu oro que ela venha acompanhada, ó Deus, daquela ação que só o Teu Espírito, o Espírito da verdade, pode produzir, iluminando os olhos do nosso entendimento, trazendo revelação, trazendo percepção espiritual, assim como uma aplicação personalizada, única, singular, como lhe é próprio, Senhor. Nós oramos que o Senhor cumpra o propósito pelo qual Tua palavra tem sido liberada nessa hora. Que ela não apenas nos desperte, mas que ela provoque, pela ação do céu, correspondência. Que possa haver, de fato, ó Deus, mais do que informação. Que ela seja acompanhada de uma liberação dos céus nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. E pela certeza de que o Senhor nos ouve, nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto começa dizendo que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. O mesmo Espírito que o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, acredito eu, o dirigiu ao jejum. Outro dia alguém disse, bom, o texto só fala que o Espírito o liderou para ser tentado pelo diabo no deserto. E normalmente eu rebato, e você acha que Jesus se permitia ser dirigido pelo Espírito Santo numa coisa, mas não em outra. Vamos lembrar que ele viveu nessa terra como homem, e como homem ele foi plenamente dependente de Deus. Numa vida de oração e jejum, numa vida onde de fato ele se move não com os atributos divinos da operação dos seus milagres, mas como um homem. Atos 10, 38 fala sobre como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto não diz que ele fez o que fez porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Ou seja, como homem, ele se move sob a unção do Espírito Santo. E se o que Jesus fez, ele tivesse por acaso feito como Deus, nós jamais poderíamos, como ele falou, fazer as obras que ele fez, o que dizer maiores. A única razão pela qual isso é possível é porque ele, no seu ministério, se moveu como homem ungido pelo Espírito Santo. E é importante que eu e você olhemos para Jesus dessa forma. Porque durante muito tempo, quando eu lia sobre os 40 dias de Jesus, eu pensava, ninguém aguenta isso. É só porque ele era Jesus. Mas pasme você, o ser humano tem uma capacidade de durar sem comida, mais do que a maioria de nós imagina. Para quem não sabe, o recorde mundial de jejum está no Guinness Book de 1971. Um escocês jejuou por nada menos do que 382 dias. Tá certo? Começou com mais de 200 quilos e terminou com 83. Ele ganhou de um urso hibernando o tempo que ele ficou sem comida. Quando voltou a comer, não lembrava mais o gosto da comida. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender esse desenho. Quando você deixa de comer uma refeição ou duas, você começa a sentir um desconforto. Normalmente nós chamamos de fome, mas eu quero fazer uma distinção entre essa fome e a que Jesus sentiu. Nesse momento de desconforto, seu corpo que deixou de receber energia, que normalmente vem através da glicose, do carboidrato que você consome, ele busca uma fonte alternativa de energia no seu corpo. Qual? Glicogênio, armazenado no músculo e principalmente no fígado. E no máximo 3 dias, suas reservas de glicogênio terão esgotado. E seu corpo terá entrado no que os médicos chamam de cetose. Isso significa que agora a fonte de energia, que não é mais a glicose nem o glicogênio, ela vem das reservas de gordura no seu corpo.
Se você já ouviu falar da dieta cetogênica, ela produz na pessoa o mesmo efeito que o jejum prolongado. A diferença é que na dieta cetogênica a pessoa está comendo carne, gordura, vegetais, mas não come glicose. Então ela força o organismo a buscar energia na reserva de gordura. Então é uma dieta feita para acelerar diretamente a queima da gordura. Mas a pessoa tem a mesma energia. Quem passa alguns dias sem comer, depois dos primeiros dias de desconforto, principalmente da desintoxicação que você experimenta nos primeiros 3 dias de jejum, caso você não tenha se preparado para ele, o que você vai descobrir é que depois de 3 dias você já não tem fome. Até o 5º dia a maioria diz que tem vontade de comer. Alguns você não pode dar bobeira com o braço perto, que ele pode dar uma mordida até o 5º dia. Mas alguma coisa acontece depois disso. E você percebe que seu organismo trocou um alimento externo por um interno. E você simplesmente permanece saciado até que essas reservas terminem. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome ao final de 40 dias, essa é a fome real, literal. Isso significa o fim das reservas de gordura. É o início do estágio de inanição, de consumo de tecido. E por que eu estou destacando isso? Porque esse momento de fome, e isso me faz imaginar que Nosso Senhor era assim, ó, fit, magrinho, saradinho. Né? Por quê? Em primeiro lugar, vivia da dieta do Mediterrâneo, até hoje considerada das mais saudáveis. Segundo, vivia numa época sem poluição, não comia alimento processado nem industrializado. Terceiro, eles andavam muito. A Bíblia diz que quando Pedro sai de Jope para pregar em Cesareia, na casa de Cornélio, ele cobriu a distância em 2 dias. Você sabe quantos quilômetros são? 60. Isso dá uma média de 30 quilômetros por dia caminhando. Mesmo que não fosse a média diária, você percebe que eles tinham um ritmo. Isso me faz imaginar que Nosso Senhor era bem enxuto. Por quê? Eu já fiz 3 de 40 dias. Eu nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Então isso me faz imaginá-lo com menos reservas do que eu. Agora, diante desse momento de fome, você precisa entender que o que está em questão aqui é o que talvez seja o mais básico e primitivo dos instintos humanos, sobrevivência. É nesse momento que Satanás vem tentar Jesus. A tentação não era para quebrar o jejum, porque a Bíblia diz que ela acontece depois dos 40 dias e 40 noites, o que obviamente para mim sugere que o ciclo havia fechado. Mas a proposta de Satanás era, uma vez que ele já ia terminar o jejum, acelerar a forma de conseguir alimento. E alguém no desespero muito menor, como Esaú, muitas vezes chega ao ponto de vender o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Essa área da alimentação, gente, não é tão simples como muitas vezes eu e você pensamos. Existe mais complexidade sobre aquilo que está por trás do que normalmente paramos para pensar. Mas fato é que o homem cai lá no jardim, cedendo exatamente a uma proposta que vem maquiada por trás da comida. Os israelitas tiveram saudades do Egito por causa da comida. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por causa da comida. Paulo escreve a respeito de alguns cujo Deus é o ventre. Mas muitas vezes nós não temos percebido o quão delicado a relação com a comida pode ser, assim como com o dinheiro. Embora a Bíblia não diga que o dinheiro em si seja errado, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algo que não é errado em si pode exercer um fascínio, uma atração comprometedora na nossa vida. Mas a verdade é que Nosso Senhor não apenas resiste à proposta de Satanás. Qual era a proposta? Se você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Particularmente, não creio que o diabo estava tentando Jesus a comer, mas porque ele sabia que o jejum havia sido terminado de forma bem-sucedida e que agora havia fome. Ele tenta facilitar ou acelerar o processo. E a tentação não era para se comer. A tentação é para que Jesus abrisse mão do seu lado humano e usasse aquilo que ele tinha aberto mão primeiro para vir habitar entre nós, viver como homem, o seu poder divino. Para que Jesus fosse o substituto perfeito, era necessário que ele tivesse vivido toda a sua vida e existência aqui na terra como homem e não como Deus. Nesse momento, Satanás explora o que poderia ser, na perspectiva dele, um momento de vulnerabilidade para tentar conseguir que Jesus quebrasse um princípio. Nosso Senhor, diferente do primeiro Adão,
ele não apenas resiste à proposta, mas ele rebate citando um texto de Deuteronômio 8, que está lá nos versículos 2 e 3. E a Bíblia diz no verso 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui nós não temos apenas uma resposta que demonstra que Jesus usou a palavra para triunfar sobre Satanás e uma proposta maligna, mas nós temos uma extraordinária lição. O que é que significa viver não só de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus? O que alguém nesse estado da fome mais profunda, que é quando o estado de inanição está começando, dizer, eu me recuso a aceitar sua proposta, Satanás, porque mais do que o desespero pelo alimento natural, existe dentro de mim um profundo compromisso com o alimento espiritual. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. Fome de quê? E eu e você precisamos levar em consideração algumas verdades. A primeira delas é que nosso Senhor claramente deixa evidente que existem dois tipos de alimento. Não é só o pão, e quando ele fala pão, ele não está apenas se referindo àquele alimento feito do trigo, mas de uma forma geral, aquilo que nos sustenta. Mas quando ele fala da palavra de Deus, ele também a apresenta como um alimento. Então nós temos alimento natural e espiritual. Mas nosso Senhor também aplica nos seus ensinos, e não só nessa declaração, tanto a questão de fome como de saciedade, ligada não só ao alimento natural, mas também ao alimento espiritual. Então, em primeiro lugar, eu quero discorrer sobre os dois tipos de alimento. Em segundo lugar, eu quero discorrer sobre fome e saciedade, não só ligada ao pão natural, mas ao espiritual. Para só em terceiro lugar, então dar a volta e chegar onde eu quero. E eu quero fazer uma relação disso tudo com o papel e a importância do jejum, algo que Deus quer resgatar na nossa geração, ou talvez de uma forma sem precedentes na história da igreja. Em terceiro e último lugar, eu quero compartilhar com você o poder da abstinência. Eu creio que Deus vai levantar uma geração de gente faminta por Ele. Uma geração de gente sedenta da sua presença. Uma geração de pessoas com profunda fome pela sua palavra. E nós precisamos entender a importância que isso tem. Então eu quero que você me acompanhe, por gentileza, nessa construção. Vou começar em primeiro lugar destacando os dois tipos de alimento, baseado no que Jesus diz, o ser humano não viverá só do pão natural, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o pão espiritual. Assim como o alimento natural é essencial à nossa subsistência, o alimento espiritual também é. Apesar de muitos crentes o negligenciarem. Porém, o que eu e você precisamos entender quando distinguimos os dois tipos de alimento, não é só saber que existem os dois e que o nosso ser integral precisa dos dois tipos. Mas é entender que muitas vezes o alimento natural pode, de alguma forma, concorrer com o espiritual. Quando Jesus está dizendo, olha, o homem não vive só disso, mas também disso, ele não está excluindo o pão natural. Não está dizendo que ele não pode mais ser parte da nossa alimentação. Mas ele está dizendo que nós não podemos viver só em função desse. Porque há um fascínio, há uma atração, há uma distração por trás desse território que muitas vezes nos ofusca e nos prejudica em relação à percepção da importância do outro. Então me deixe citar algumas declarações de Jesus. A primeira delas, em Lucas 21, verso 34, eu vou ler na tradução brasileira. Guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer, no beber e com os cuidados dessa vida. Quando Jesus pede guardai-vos, obviamente, isso na Nova Almeida atualizada ficou como tenham cuidado, ele está dizendo é uma área para a qual vocês precisam ouvir a minha advertência. Prestem atenção, vigiem, fiquem espertos. E ele está dizendo que o excesso no comer e no beber pode deixar o coração, e aqui o coração não é o órgão que bombeia o sangue, ele está falando sobre o aspecto espiritual, pode deixar o coração pesado, sobrecarregado. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, na parábola do semeador, Jesus diz que a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer.
Quando nessa alegoria Nosso Senhor diz que uma parte da semente caiu entre espinhos, Ele diz que os espinhos cresceram. E o problema dessa desgraça chamada espinho é que se você não arranca, ele cresce. E quando cresceram, sufocaram a palavra. Ou seja, existem coisas que concorrem com a ação da palavra de Deus na nossa vida. E Cristo denominou isso em 3 aspectos. Ele diz, primeiro, as preocupações, segundo, as riquezas, terceiro, os prazeres da vida. Vamos começar com as preocupações. O que é a preocupação primária, número 1 do ser humano? O que faz a maioria dos brasileiros, vamos falar no contexto do país, levantar para trabalhar? A necessidade de sustento, preservação, fome. A necessidade de botar comida na mesa. Quando conseguimos ir além do modo de sobrevivência, e boa parte da parte de baixo da pirâmide vive nela, quando falamos em termos estatísticos, proporcionais da quantidade de habitantes, do estado de vida material, na perspectiva da avaliação de ganho, a maioria vive apenas para garantir a sobrevivência. Mas quando alguém consegue romper isso, passar para aquela metadezinha de cima, que é bem menor, ele começa agora a lidar com a segunda coisa que Jesus destacou, as riquezas. Agora não é mera sobrevivência. Isso não significa que ele não tem preocupações, mas suas preocupações mudam. As preocupações iniciais eram como ganhar, agora a segunda é como preservar, como gastar. Mas de qualquer forma ele fala de uma terceira, que se chama os prazeres. E desde os primórdios da humanidade, você não vai encontrar em nenhuma cultura festa que não seja regada a comida, bebida e música. Esses 3 sempre estarão lá. Portanto, a comida ela não é só parte da preocupação da vida, da sobrevivência, como ela também é parte dos prazeres da vida. E aí não importa se estamos falando de rico ou pobre. Não existe festa sem comida. Eu, quando era garoto, casamento chique, servia pão com carne desfiada. Casamento, mais ou menos, tinha pelo menos uma batatinha em conserva. Isso era parte do contexto onde crescemos. Então não importa o estado social, se a comida seria chique, se seria muito ou pouco, a comida sempre esteve lá. Mas a verdade é que tudo isso é parte do que o Senhor mencionou, serem espinhos que podem concorrer. Seja a preocupação com a subsistência, o que é lícito não é necessariamente errado. Seja os prazeres, ou seja, os momentos de quando alguém entrou no lugar de riquezas, que ela vai intensificar essa dimensão de prazer, eles sempre estarão lá. Mas algo que me chama a atenção é que quando Jesus está em Samaria, especificamente em Sicar, junto ao poço de Jacó, cansado da viagem, o Senhor espera ali enquanto os discípulos vão à cidade comprar comida. É importante você entender que eles não compravam apenas a comida do momento. Hoje nós temos a facilidade, a pessoa para numa lanchonete, num restaurante, num food truck. Naquela época, eles precisavam garantir comida de alguns dias. Então, obviamente, o estoque estava zerado. Nosso Senhor, além de cansado, deveria estar com fome. Eles pedem para Jesus, espera aí, estamos indo buscar comida. Nesse inteirinho, Jesus encontra aquela mulher junto ao poço de Jacó, começa a ministrá-la. Quando ele está ministrando e os discípulos voltam, João capítulo 4, do 31 ao 34, narra. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando os discípulos dizem, mestre, como? Eles estão dizendo para ele, nós já buscamos a comida, já voltamos com ela. Por que é que o Senhor ainda está falando com essa mulher? Importante agora é comer. Eles sequer respeitam a ministração. Jesus disse, vocês não estão entendendo. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eles começam a pensar, alguém trouxe alguma coisa antes da gente. Porque eles não estão entendendo que Jesus está falando de algo agora no plano espiritual. Então nosso Senhor precisa ser taxativo. E ele diz, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso significa que eu e você precisamos mudar o que pensamos sobre a palavra de Deus como alimento espiritual. Ela não é um alimento apenas enquanto você lê. Ela não é alimento espiritual apenas quando alguém ouve uma pregação ou um ensino, seja num culto, numa reunião, ou você ouvindo algo gravado. Jesus está dizendo que o alimento é fazer a vontade de Deus. Ou seja, é o relacionamento com a palavra. O que envolve não só ouvir, mas praticar.
E ele começa a apresentar uma perspectiva da qual normalmente as pessoas se distraem. E diz, ei, vocês estão tão focados nesse alimento natural. Eu não estou falando contra ele. Paulo escreve em 1 Coríntios 6 e diz que Deus criou o estômago para os alimentos para o estômago, é uma criação casada. Ele sabia que o meu e o seu corpo precisavam de subsistência, ele nos fez para isso. O problema não é comer. O problema é quando a nossa relação com isso começa a ofuscar a percepção da importância de coisas espirituais. E nós não podemos negar que uma coisa pode afetar a outra. Isso não faz do alimento algo necessariamente ruim, mas dependendo da maneira, a perspectiva com que nos relacionamos, ele pode se tornar prejudicial. Talvez não ao corpo, mas à sua alma. Em Deuteronômio, no capítulo 8, e esse é um texto que eu vou citar várias vezes ao longo da mensagem, porque, como eu disse, é o texto que Jesus faz referência na tentação no deserto. Mas em Deuteronômio 8:10, Deus diz assim, vocês comerão, ficarão satisfeitos, outra tradução diz, se fartarão, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Deus está dizendo, eu quero abençoar vocês com comida. E comida na Bíblia também nunca se limitou somente à subsistência. Ela é vista como fonte de realização e de prazer. E Deus está dizendo, vocês vão se fartar e vão me louvar, vão me agradecer. Eu não sei você, como todo crente, isso para mim é muito claro na Bíblia, nós devemos receber o alimento com ações de graça. Mas tem comida que é tão boa, tão boa, tão boa, que eu agradeço antes e depois de comer. Eu no final tenho que agradecer de novo. E sabe, Deus disse que isso poderia fazer com que eu e você o louvássemos e exaltássemos o seu nome. Nós citamos muito o texto de Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vai ver lá qual o contexto que é. Eles começam dizendo, comei carnes gordas, bebei bebidas doces, enviai porção aos que nada têm preparado para si, e alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele estava chamando o povo para fazer banquete. E quem não tinha, tinha que receber parte da comida daquele quem tinha, porque todo mundo ia se alegrar. Mas a pergunta a ser feita é, como uma coisa pode ofuscar a outra? E daqui eu quero transitar para o meu segundo tópico, que diz respeito à fome versus saciedade. A fome, como eu disse antes, é um dos mais básicos e primitivos instintos humanos, mas é aplicado de forma alegórica, muitas vezes nas Escrituras, para expressar profundo anseio ou necessidade de algo. E nesse sentido, Jesus diz em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então ele fala de fome e sede, não só para alimento natural. E ele fala de saciedade, não só nas questões naturais. Então existe tanto fome e sede no plano espiritual, como existe também saciedade no plano espiritual. Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ele diz, haverá saciedade. A fome e a sede serão saciadas. Mas quando você começa a olhar o todo do ensino de Jesus nessa área, existe mais coisas que eu e você precisamos levar em consideração. No Sermão do Monte, registrado sob a lente, a perspectiva de Lucas, nós lemos Lucas capítulo 6, verso 21, Jesus dizendo, bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. De novo, fome e saciedade. Agora a pergunta é, de que tipo de alimento Jesus está falando? Durante muito tempo eu achava que ele estava dizendo o seguinte, bem-aventurados são vocês que têm fome de encher mesmo a barriga, porque Deus vai suprir vocês e vai trazer alimento, vai saciar a fome literal de vocês pelo pão natural. Só que alguns versículos à frente, o 25, que mostra que Jesus não mudou o rumo, ele está dentro do mesmo contexto, ele diz, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Então a pergunta é, se Jesus estava falando de fome e saciedade natural, aonde isso nos leva? Porque aqui ele está dizendo, bem-aventurados, felizes, é uma palavra boa, vocês têm fome, porque Deus vai saciar vocês. Aí esse cara sai do terreno da fome, é levado por Deus ao terreno da saciedade. Mas agora que ele chegou no da saciedade, Deus está ameaçando, ai de vocês, porque ai de vocês, diferente de feliz de vocês, não é uma boa declaração. E diz, ai de vocês que estão saciados, que vão ter fome. Aí o cara diz, fui punido porque comi. Só que ele comeu
porque ele foi abençoado para sair de lá e vir para cá. Agora que ele comeu, Deus pune ele, diz, então você vai ter fome. E ele traz ele de novo para o lado de cá. Mas agora Deus diz, bem-aventurado porque tem fome. Então eu te levo de novo para o lado de cá, mas quando você comer, ai de você. Esse ciclo nunca termina, não faz o menor sentido. Isso faria de Deus não só bipolar, mas algo bem mais confuso do que isso. Obviamente não é o que Jesus está sugerindo. Então do que se trata essa declaração? Eu creio que Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês que têm fome espiritual. Marcos capítulo 8 nos mostra na segunda multiplicação de pães. Jesus observa que o povo já estava há 3 dias sem comer. Por que ele estava sem comer? Porque não tinha praça de alimentação no lugar que Jesus estava ministrando. E quando esse povo foi para ouvi-lo, não imaginava que o sermão duraria tanto tempo. Agora, ninguém tinha coragem de arredar o pé. E já durante 3 dias, ninguém vai a lugar nenhum buscar comida, porque eles não querem deixar de ouvir Nosso Senhor. É por isso que Jesus está preocupado em multiplicar pães e peixes. Mas quando ele declara para esse povo, bem-aventurados são vocês que têm fome. Ele está dizendo, vocês que se deixam atrair pelo alimento espiritual, mais do que o natural, serão saciados. Agora preste atenção nessa declaração, porque a fome, ela tem um poder, espiritualmente falando, maior do que nós temos imaginado. Eu vou deixar para voltar a falar disso no final. Mas depois ele vira e diz, ai de vocês que estão fartos. Se fosse gente que tivesse fartado espiritualmente, Jesus não diria ai de vocês. Mas de alguma forma estarem fartos se tornou um problema. Então deixe-me tentar explicar isso aqui com uma ilustração. Eu sou parte de uma geração onde as mães eram bem mais raízes do que Nutelas. E eu fui aquele tipo de criança que junto com os meus irmãos, se ousasse pedir para comer qualquer coisa, minha mãe chamava de bugiganga, de porcaria. Não vou nem dizer que eram esses chocolates decentes de hoje, porque a gente malemar conseguia comer aqueles guarda-chuvinhos açucarados. A verba era curta, os tempos eram outros. Mas se a gente quisesse comer qualquer bobagem antes do almoço, era quase o suficiente para que os 4 cavaleiros do Apocalipse fossem soltos. Uma terceira guerra mundial poderia ter início. Alguma havaiana poderia voar. E por que nossas mães não deixavam a gente comer? Porque elas diziam, se você se entupir dessas porcarias, a hora que chegar o almoço, a hora de comer a comida saudável, você vai estar sem apetite. E você não pode se entupir de algo que vai te distrair ou te roubar daquilo que você precisa. Agora eu quero que você leia comigo Jesus olhando para essa turma e dizendo, ai de vocês, que entupiram a alma de vocês com esse monte de bobagem e perderam a capacidade de ter apetite pelas coisas espirituais. Vocês se fartaram de outra coisa, a ponto de não estarem entre os felizes que têm fome. Ai de vocês, quando a fome vier, não será como a daqueles que é saciada. Essa de vocês será um juízo, uma fome que não será saciada. Também vou falar disso melhor no final. Quando você começa a entender esse desenho, o que é que eu e você precisamos compreender e construir? Que uma fartura natural pode contribuir com indiferença espiritual. Eu vou repetir. A fartura na dimensão natural, não automaticamente, não inevitavelmente, mas possivelmente, ela pode contribuir para a indiferença no plano espiritual. Um dia desse, um irmão falou assim para mim, pastor, esse negócio que nós ouvimos um monte de pregador na internet hoje em dia, é uma bênção, é uma maldição. Falei, como é que é? Ele falou, pastor, antigamente quando a gente só ouvia os líderes e os pastores da gente nas nossas igrejas, a gente ouvia um tipo de opinião só. Hoje em dia, ele falou, não dá nem mais para saber quem está certo e quem está errado de tanta diversidade. Ele disse, tem hora que eu ouço uns caras na internet, esses caras falam da bênção que Deus tem. E, meu amigo, eles me empolgam. Eu fico ouvindo esses caras e digo, eu vou voar. Eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou ter tudo do bom e do melhor. Mas daqui a pouco eu ouço uns outros que falam, cuidado que essas coisas podem te levar para longe de Deus. Isso tudo pode te prejudicar. E ele falou, honestamente, eu não quero deixar de ouvir quem me adverte. Porque seria falta de sabedoria não ter advertência. Mas eu gosto de ouvir aqueles que me empolgam. E eu não consigo saber quem está certo e quem está errado. O que o senhor me diz? Falei, na minha opinião, os 2 grupos estão certos e os 2 estão errados.
Falei, pastor, como isso é possível? Falei, os dois estão certos, porque cada um dos dois pregam usando textos bíblicos. Mas os dois estão errados, porque eles acham que a Bíblia só diz a parte que eles estão pregando e não diz a do outro. Eu falei, honestamente, o que a Bíblia nos faz é um monte de promessas de coisas boas. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, não importa o número, nele está o sim, por meio dele o amém. Ele não voltou atrás em nada do que ele prometeu. Como é que nós vamos olhar para a promessa e dizer que não é nossa, que não é para crer, que não é para perseguir, que não é para buscar? Por outro lado, o mesmo Deus que fez as promessas das coisas boas, sempre fez advertências sobre a maneira como nos relacionaríamos com o resultado da sua promessa. Então, quando alguém só prega advertência e nega a promessa, está errado. Quando alguém só prega a promessa e nega a advertência, está errado. O que nós temos que fazer é o que Deus fez, os dois. Tem promessa e tem advertência. Então, vamos pegar a promessa que eu li antes, Deuteronômio 8:10, de novo Deuteronômio. Vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Agora, olha o versículo seguinte, eu vou ler do 11 ao 14, a continuação em Deuteronômio 8. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido, estarem fartos, a promessa que eu fiz. Depois de terem comido e estarem fartos, depois de se haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está dizendo, eu não mudei de ideia, eu quero dar a vocês o melhor dessa terra, mas presta atenção, aprecie com moderação. Não aconteça que depois de você ter se fartado, seu coração se eleve e você se esqueça de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero dar o melhor a vocês, ainda que eu corra o risco. Mas que nunca falte, da minha parte não vai faltar advertência, que nunca falte da parte de vocês sensibilidade para ouvir a minha advertência, até o que eu liberei como bênção. Se for gerido de forma errada, vai dar problema para vocês. E é nesse sentido que eu e você precisamos estabelecer um contraponto. A igreja teve os seus momentos e os seus séculos de uma mentalidade franciscana. Achava que ter recursos era errado. Eu, por exemplo, demorei para entender que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente. O problema se chama avareza. Os antigos definiam a avareza dizendo, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. E de alguma forma nós começamos a abrir a mente, a entender, Deus quer nos abençoar, Deus quer trazer provisão. E eu louvo a Deus porque isso nos tirou de um lugar de exagero. Mas nós começamos honestamente a migrar de um extremo para o outro. E hoje em dia nós temos uma geração que, em nome de uma prosperidade bíblica, esqueceu verdades básicas do contentamento e advertências contra a avareza. E as supostas promessas de prosperidade, estou chamando suposta pelo contexto em que são aplicadas, porque elas são bíblicas, elas têm desviado muita gente. Nós não podemos negar que a mesma escritura do outro lado diz de gente que almejando ser rico, traspassou-se a si mesmo com muitas dores, se perdeu no processo, desviou da fé. E muitas vezes nós temos deixado de lado uma perspectiva bíblica que sempre esteve lá. Eu quero que você me acompanhe por um instante, vou dar uma pausa no assunto de comida, vou mexer um pouco em questões materiais e já vamos voltar depois para o nosso assunto. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu gostaria que você me acompanhasse a partir do versículo 21. O contexto é um jovem que procura Jesus. A Bíblia não diz seu nome, o apresenta como um jovem rico. E ele pergunta ao Senhor, no verso 17, o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. No 19, Jesus responde, você conhece os mandamentos. No 20, ele replica a Jesus, eu tenho observado isso tudo desde a minha mocidade. E o verso 21 diz que Jesus o amou. Agora preste atenção, o texto não diz que Jesus o trollou. A gente tem que olhar isso com a perspectiva correta, porque alguns de nós já mudamos a maneira de olhar. A Bíblia diz que Jesus o amou. Em um dos evangelhos nós temos a pergunta, se queres ser perfeito? Ele está dizendo, você está almejando mais do que o básico da salvação. Você quer entrar no lugar mais profundo. Jesus olha e diz, tem uma proposta para tu. Não era proposta para todo mundo. Eu vejo gente baseado nisso, dizendo que uma pessoa não pode ter posse e ser cristã. Paulo escreve em 1 Timóteo 6,17, manda aos ricos desse mundo
Tinha um monte de rico no meio dos convertidos. Não eram necessariamente a maioria, mas eles estavam lá. A exigência que Jesus fez a esse jovem não era feita a todo e qualquer um. Os ricos eram exortados a não confiar na incerteza das riquezas, a colocar sua esperança em Deus e a serem ricos de boas obras. Mas não eram proibidos de continuar ricos. Mas Jesus olha para esse rapaz e de uma maneira específica ele diz: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O verso 22 diz: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O verso 23 nos mostra que Jesus, que não perdia uma oportunidade didática, não deixava a bola quicando. Emenda: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras. Não fez muito sentido, não caiu a ficha. Só que Jesus continua batendo na mesma tecla. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, diz: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Quais lições nós podemos tirar daqui, especialmente dentro do contexto de fome e saciedade? Em primeiro lugar, a dificuldade que Jesus menciona, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Do que ele estava falando? Obviamente, ele não fala de algo que Deus estabeleceu. Porque a Escritura é clara quando diz em Romanos 2,11 que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ia olhar para o pobre e dizer: tu já sofreu demais, tem que facilitar a sua entrada no reino. Para o rico dizer: não, você já foi muito consolado, agora para tu eu vou dificultar o jogo. Ele não faz diferença, acepção entre um e outro. Logo, presume-se que a dificuldade não provém de Deus. A dificuldade provém de onde? Do próprio rico. Eu acho que isso fica claro quando Jesus, no verso 27, faz uma diferença entre dificuldade e impossibilidade. Jesus está afirmando dificuldade, é o que ele está falando. Os discípulos respondem: desse jeito quem pode salvar? Jesus diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus está dizendo: eu não falei de impossibilidade, eu falei de dificuldade. Na perspectiva de vocês, assustador e impossível. Na de Deus, possível. Ou seja, Jesus está dizendo: a dificuldade é de vocês. Deus vai oferecer possibilidade para que cada um possa vencer sua dificuldade. Então está claro que a dificuldade não provém de Deus. Ela provém do próprio rico. Como? Porque muitos ricos têm dificuldade. Vamos voltar no exemplo da criançada comendo antes do almoço. Porque eles estão entupindo a sua alma de deleites que tem roubado deles sensibilidade para perceber fome pelas coisas espirituais. Na parábola do rico insensato, em Lucas, no capítulo 12, verso 19, Jesus diz que esse rico falou a sua alma, essa é a declaração. Então direi à minha alma: você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. O rico não tem deleites apenas naturais, físicos, palpáveis. Ele está enchendo a sua alma com algo. E almas preenchidas, mesmo de comida que não é saudável, tendem a perder o apetite por aquilo que é saudável. Quem está acompanhando? Para você entender isso, é só olhar o desfecho da história. Pedro rebate, diz: diferente desse cabeção, que não quis abrir mão de nada pelo Senhor, nós abrimos mão de tudo. Nós renunciamos tudo. Jesus diz: não tem nenhum de vocês que não tenha renunciado tudo, que não vai ter 100 vezes mais nesse mundo com perseguições e no porvir a vida eterna. O que é que Jesus está falando? Que a vida eterna é fruto de mérito, de merecimento? Já que vocês renunciaram, vocês merecem? Não. Jesus não está falando de merecimento. Jesus está falando de esvaziamento que permite um novo preenchimento. Se fosse o mérito da renúncia,
nós temos uma troca espiritual. E vida eterna não se adquire dessa forma. Mas sempre que Deus quer trazer um novo preenchimento, Ele precisa primeiro de esvaziamento. Quem está acompanhando? Quando falamos de fome e saciedade, elas não se aplicam somente ao alimento natural. Eles se aplicam às coisas espirituais. No entanto, uma forma errada de relacionar com aquilo que é material. Sejam alimentos ou posses, como na advertência de Deuteronômio 8, de 11 a 14. Elas podem nos roubar a percepção daquilo que é espiritual. Dito isso, eu quero ir para o foco do que eu quero compartilhar. Em essência, o jejum. Qual é o poder da abstinência? No contexto da tentação no deserto, Jesus cita Deuteronômio 8, texto que já mencionei 2 vezes e agora vamos para a 3ª vez. Se você puder me acompanhar em Deuteronômio 8, versos 2 e 3, que é o texto que Jesus, de forma resumida, cita na tentação no deserto. O texto sagrado diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então vamos lá, uma fala de Deus. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná. Então vem uma declaração. Para quê? Para que indicativo de propósito? Para que vocês compreendessem. Ele está dizendo, existe uma didática que só se torna eficaz quando ela vem dentro de um processo. Para que vocês compreendessem que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Jesus entra num lugar profundo de compreensão disso, a ponto de vencer Satanás e rebater em cima de onde está alicerçado sua fé e sua convicção. Mas a pergunta é, esse mesmo nível de valor ou convicção tem orientado as nossas vidas? Será que nós sequer sabemos o que é entrar nesse lugar de compreensão? Porque essa compreensão ela requer um processo didático. E nele Deus diz, eu deixei vocês passar fome. Eu humilhei vocês. O que é que existe por trás da humilhação e da fome? Eu vou chamar isso de o poder da abstinência. Ela tem a capacidade, quando nos priva de determinados deleites, de produzir, não automaticamente, não inevitavelmente, mas com a atitude correta, de produzir em nós uma consciência e uma percepção de outros níveis de deleites. E sabe o que eu acho interessante? Jesus cita isso num contexto do jejum. E ele fala de Deus ter feito seu povo tanto passar fome, como de humilhação. Outro dia um jovem da igreja falou para mim, não pastor, eu não gosto muito de lidar com o jejum porque eu tenho fome quando eu jejuo. Falei, tu tá de brincadeira. Quando a gente acha que já ouviu de tudo, sempre surge um criativo inovador. Embora em jejuns prolongados, como eu falei, você vai deixar de sentir fome, acredite em mim. O jejum, ele basicamente, em essência, está ligado à fome. Mas o que é interessante é que a Bíblia fala do jejum também como uma forma de humilhar a alma. No Salmo 35:5, o salmista diz, eu humilhava a minha alma com jejuns. Às vezes ele é traduzido como afligir a alma, em vez de humilhar. Em Daniel, no capítulo 10, nos versos 2 e 3, quando o anjo aparece ao profeta, ele diz, desde o dia em que você se propôs a buscar a Deus e a se humilhar perante Ele. E se a fome e a humilhação, ambas estão presentes no jejum, podem gerar compreensão da importância do que é o maná, o alimento espiritual. A pergunta é, a gente tem se exposto a esse processo didático? Porque Jesus, depois de 40 dias, estava afiadinho na compreensão da importância do que é espiritual. Agora entenda, eu falei antes, isso não é automático.
Israel passou 40 anos no deserto e ainda reprova no teste. Jesus, com 40 dias, liquida a fatura. A questão não é o tempo que você permanece lá, é o coração que você tem quando passa por esse processo. Porque Israel desperdiça 40 anos. No final, qual a atitude deles? Está registrado em Números 11, de 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Outras traduções dizem: nossa alma definha. E a reclamação deles é: e não vemos nada a não ser esse maná. Preste atenção, Deus humilhou os 6 passar fome, para que eles entendessem a importância do maná. Depois de toda humilhação e fome, e nós só temos essa porcaria desse maná. Significa que o resultado não é automático, a menos que haja um coração aberto e receptivo. Quando eu falo do poder da abstinência, nós precisamos reconhecer, gente, que a igreja tem jogado fora a prática do jejum. De todas as disciplinas espirituais, na minha opinião, ela é hoje em dia a mais negligenciada. Provavelmente por ser a menos entendida. Os crentes não estão jejuando. No início do ano eu fiz uma pesquisa, uma enquete nas redes sociais. Eu creio que a amostragem estatística foi boa, quase 30 mil respostas eu tive. Isso é maior do que a grande maioria, se não absoluta, de todas as pesquisas de intenção de voto que você já viu. O poder de representatividade estava bem coberto ali. A minha primeira pergunta: quem já fez, pelo menos uma vez na vida, um jejum de 24 horas? Eu não estava perguntando sobre regularidade, sobre frequência, sobre prática contínua, tipo, já rolou uma vezinha na vida? Isso é quase como que a gente querendo medir a vida de oração das pessoas e fazer uma pergunta: quem já orou uma vez na vida? Aí se você olhar para o que orou uma vez na vida, vai dizer: está ruim esse negócio, hein, uma vez só? Mas se tivesse orado uma vez na vida, já estaria dentro da pesquisa. Se tivesse jejuado uma vez, estava dentro. Para minha surpresa, 59 ponto, alguma coisa por cento, que eu não me lembro mais o ponto quanto, quase 60%, responderam nunca terem feito um jejum sequer de 24 horas. Me aventurei a fazer uma segunda pergunta: quem já fez de 3 a 7 dias? Não explicitei que tinha que ser só na água ou interrupto. Apenas 14% sinalizou ter tido alguma experiência com jejuns de 3 a 7 dias. 86% estava fora. E eu não tive coragem de perguntar mais nada. Chocado com aquilo, fui conversar com um grupo de pastores e líderes, muitos deles mais novos do que eu, dizendo: gente, o povo não está jejuando não. E quando eu comuniquei o resultado da minha pesquisa, um deles olhou para mim e falou: pastor, com todo respeito, normalmente quando alguém usa essa expressão, ele vai chegar no limite da falta de respeito. Ele falou: já que o senhor fez a enquete em rede social, com todo respeito, falando em termos de rede social, nós todos sabemos quem o senhor é. O tiozão que fala de Bíblia. Falei: como é que é? Ele falou: pastor, todo mundo aqui te segue. Nenhum de nós te segue porque o senhor é descolado, porque quer ver postagem do que o senhor come, veste, aventura que faz, até porque não rola quase essas coisas. Nós só te seguimos por um motivo: o senhor é uma referência de ensino bíblico para nós. Eu falei: onde é que você quer chegar com isso? Ele falou: pastor, onde eu quero chegar com isso? Que seu público é seleto. Todo aquele povo que te segue provavelmente tem o mesmo motivo que a gente, a grande maioria. Então o público que respondeu a sua enquete é seleto, é de crente interessado pelas coisas espirituais. Falei: onde você quer chegar com isso? Ele falou: pastor, se a gente fizer uma enquete para o nosso povo, vai estar pior do que o seu. De imaginar que ele pudesse ter algum grau de razão e que aquilo tudo não fosse exagerado, eu fiquei ainda mais temeroso. Sabe por quê? O jejum deixou de ser, há muito tempo, parte da nossa prática. Eu vejo pastores e pregadores relativizando e atacando o jejum. Outro dia um me perguntou: Subirá, e daí um bom motivo para jejuar? E diz por quê? Eu olhei para ele e falei: Jesus jejuou. Você quer ser melhor do que ele? O cara de pau me disse: Jesus estava debaixo da lei. Falei: não, para cima de mim não. Essa violência hermenêutica comigo não. Falei: na hora de explicar a graça, e diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça por Jesus.
Mas aí quando nós vamos ao que Jesus fez e ensinou, você bota Jesus debaixo da lei. Como se ele tivesse vindo ensinar o judeu a ser um bom praticante da lei de Moisés. Ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. E ele claramente sinalizou que veio trazer outra lei, o novo mandamento vos dou. Ele diz, façam discípulos das nações, estava falando de gentios, não de judeus. Ensine eles a guardar o que eu vos tenho ordenado, entre elas. Mateus 6,16. Quando jejuardes? Ele nunca disse se jejuardes. O jejum não foi colocado como uma possibilidade. Ele estabeleceu o que esperava isso de nós. Quando vocês fizerem, não façam do jeito que a turma que está fazendo errado faz. Faz do jeito certo. Quando perguntaram a ele por que seus discípulos não jejuavam, ele diz, os convidados para o casamento não podem jejuar quando o noivo está presente. Mas quando o noivo for tirado, em todos os evangelhos, em todas as parábolas, quando Jesus fala do noivo, ele faz uma alusão a si. Ele diz, quando o noivo for tirado, eu partir, durante toda a minha ausência até o dia do meu glorioso retorno, eles vão jejuar. Jesus disse que o jejum era para hoje. E se ele falou de mim e de você, eles vão jejuar, como é que nós podemos conceber uma vida sem jejum? Mas de alguma forma nós ainda não percebemos o poder da abstinência. Quando você olha para a Escritura, jejum em essência é abster-se de alimento. A palavra jejum, nesteia no grego, é a soma de ne, que é um prefixo de negação, e estio, que significa comida, é não comer. Na língua portuguesa, a palavra jejum já virou símbolo de qualquer tipo de abstinência. Então você pode ler numa matéria esportiva que determinado time está em jejum de títulos, que determinado jogador está em jejum de gols. Mas a essência do jejum bíblico é abstinência alimentar. Digo isso porque hoje em dia tem crente que você perguntar se jejuou 24 horas e vai responder que sim, porque ele jejuou rede social. E não estou dizendo que você não deva, mas essas outras abstinências deveriam ser complementares, não substitutivas. Dá para entender a diferença? Existem outras abstinências na Bíblia. Em Números 30, Deus regulamentou a lei dos votos. Ele diz que quando qualquer pessoa fizesse um voto com o qual iria afligir a sua alma, ninguém era obrigado a fazer voto. Mas quando Deus regulamentou, Ele está dizendo, mas eu espero que vocês façam, mesmo sem serem obrigados. Eu espero que em algum momento vocês escolham se privar de algo, mesmo que não sejam obrigados. Um dos muitos votos que você vai ver na Bíblia, o voto nazireu, que envolvia, entre outras coisas, a abstinência de um tipo específico de alimento. Podia ser por período definido, durante os dias do voto, ou por uma vida inteira. Eles não podiam nem comer, nem beber nada que procedesse da uva, um dos melhores alimentos que a nação tinha. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, e ele fala para os casais. Obviamente aqui, hoje em dia, a gente tem que explicar isso e amarrar todos os nós. O casal, casado, crente, marido e mulher. Ele diz, ei, não se privem um ao outro. Ele está falando do momento de intimidade física, da vida sexual. E ele está dizendo que essa é uma área que tem que ter avivamento também. E diz, não se neguem. Aí ele dá uma única exceção. E diz, a não ser, talvez, primeiro, o mútuo consentimento, acordo comum, por um pouco de tempo. E ele dá o único motivo que com o período breve de tempo e o mútuo consentimento é aceitável o casal dar uma pausa na intimidade. E diz para se dedicarem à oração. Isso não significa que quando você está vivendo naturalmente todos os deleites, seja alimentar-se, seja um momento de intimidade, você não possa orar e que sua oração não vai ser ouvida. Mas há momentos onde você vai entender dedicar, entrar num nível mais profundo. E deixa eu dizer algo que eu tenho entendido em Deus. Há uma certa dimensão de deleites espirituais que jamais serão percebidos quando nós supervalorizamos os deleites naturais. E nós temos nos tornado parte de uma geração de crentes que supervaloriza tudo que é bênção natural, deleite natural. E a gente está o tempo todo cobrando de Deus que faça mais só nesse lugar terreno. Paulo escreve aos Coríntios e diz, é só para essa vida que nós esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens, os mais dignos de lástima. Agora preste atenção, não estou tentando limar da vida cristã essas bênçãos e esses deleites. Mas eu e você precisamos entender que isso não é o centro. Davi escreve e diz no Salmo 16:11, pelo Espírito, na tua presença, a plenitude de alegria. A tua destras delícias perpetuamente. Agora me explica, por que um crente fica resmungando para Deus que se ele não tiver dinheiro e prestígio na vida natural, ele não pode ser feliz?
E essa dimensão de prazeres que depende dessas coisas, normalmente nós só não as percebemos e não as acessamos porque nós estamos empanturrados demais com esse monte de porcaria do lado de cá. Porcaria, pastor, o senhor não quer? Não. Porcaria se comparado ao que nos rouba do lado de lá. A solução não é simplesmente dizer, vamos fugir de tudo isso e trancar no mosteiro. Não. É o coração. Só que há um treinamento chamado abstinência. Deus submeteu a nação de Israel meio que na imposição. E nos deixou claro que só a imposição não funciona. Jesus voluntariamente decide seguir a liderança do Espírito Santo e diz, eu quero te acompanhar nesse processo, ainda que seja uma abstinência de 40 dias sem alimento. E quando corações voluntários se inclinam, há uma didática por trás disso. Não significa estado permanente. Paulo dizia, eu sei o que é ter fartura, abundância, mas eu sei o que é passar necessidade. Ele diz, minha vida não é definida por nenhuma dessas circunstâncias. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, meu ânimo não vem das circunstâncias, minhas forças procedem de Deus. Agora você consegue imaginar um exército de crentes como temos na nação brasileira, que não dependem das circunstâncias, que consegue ter deleite e prazer em Deus a despeito do que enfrenta. O estrago que nós não poderíamos causar no reino das trevas, o acréscimo que nós não poderíamos acrescentar ao reino de Deus. Mas nós mesmos vamos vendendo para uma nova geração de discípulos que vai chegando, que o evangelho é baseado unicamente em alegrias terrenas. E não estou tentando subtraí-las do evangelho, mas quero te dizer, isso não é, nunca foi e nunca será o suprassumo. Há um lugar de deleite em Deus, que à medida que eu e você nos dedicamos a determinadas privações, nós podemos ter a sensibilidade disso. E sabe, embora Jesus sinalizou que esperava que jejuássemos, Ele não determinou a periodicidade de quanto em quanto tempo você faz. Ele não determinou a duração dos seus jejuns. Ele não determinou o tipo. A Bíblia fala de jejuns parciais, como de Daniel. Se absteve de carne, vinho e manjar desejável. Hoje em dia, especialmente para as mulheres, leia-se chocolate, sobremesas. Outro dia um falou para mim, esse negócio de jejum parcial para mim não é bíblico. Falei, explica isso para o anjo que foi dar joinha para Daniel no final das 3 semanas. Porque pelo jeito nem o anjo sabia que não era bíblico. Irmão, sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Lá na nossa igreja a gente ensina o povo a dizer, meu jejum, minhas regras. Se nem Jesus determinou a periodicidade, a duração ou o tipo do jejum, eu olho para um fariseu e digo, agora é tu que vai querer regular isso na minha vida. Outro dia um falou para mim, pastor, bala açucarada pode? Eu falei, vale até caldo de cana. Depende do que você se propôs no coração ou do que o Espírito Santo te lidera. Agora, o que eu e você precisamos entender é que apesar dele não ter dito como, quando e nem de quanto em quanto tempo, ele está dizendo, mas eu espero que você faça. Você vai ter liberdade de escolher, ou terá que ser sensível em momentos que eu te direcionar. Mas isso precisa ser parte da sua vida. Dia desse alguém me perguntou, pastor Luciano, quais são os principais benefícios que o senhor pode destacar desse pique embalado que o senhor vem de jejum? Falei honestamente, uma capacidade de dar menos valor aos deleites naturais. Gente, é inexplicável. Só quem jejua com frequência ou regularidade vai entender isso. Mas as coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. Perde o poder de atração. E não significa que Deus não quer fazer. Eu volto dos jejuns vendo muito milagre de provisão financeira. Mas a diferença é que, porque perdeu a importância, ele perde a chance de ser senhor, ele vem como servo. O centro de gravidade de quem jejua muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Buscar as coisas são do alto, pensar nas coisas são de cima. E sabe, Deus está atrás de uma geração que começa a ambicionar esses valores, os deleites que pode ter nele. Como nós desprezamos uma dimensão inexplicável de tesouros, de benefícios, de valores, porque estamos distraídos com essas coisinhas. E muitas vezes eu começo, quando as pessoas me perguntam, a dizer, a percepção
do valor da presença, do valor da palavra, do valor das coisas espirituais muda. Isso significa que aquela didática, para vocês compreendessem que o homem não vive só disso, mas do lado de cá está funcionando. Quando eu e você começamos a nos entregar essa prática. Quem está entendendo? Um dia desse eu vi meu amigo Douglas Gonçalves citando alguém. Eu não sei, não lembro mais quem ele estava citando para dar o crédito. Mas vou dar meio crédito. Ele disse que a moeda, entre aspas, entenda o que eu vou falar, a moeda do reino é a fome. E ele cita, ou citou Isaías 55:1. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como que alguém compra sem dinheiro? Deus não disse, vocês que não têm dinheiro, venham e comam de graça. Ele diz, compra, mas eu não tenho dinheiro, então você vai ter que comprar quanta coisa. E sabe, não é a única vez que isso aparece na Bíblia. No Novo Testamento, na carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 17, 18, há uma igreja que se intitula rica e que Deus chama de pobre e miserável. Ele os aconselha a comprar dele vestes brancas, ouro, colírio. Ué, mas Deus está chamando de miserável, não tem condição de comprar. Como que você compra? Ele diz, vocês têm fome, tem a moeda do reino. O anseio por aquilo que Deus tem. O apetite, o desejo pelas coisas espirituais, assim como a fé, te dá um acesso profundo àquilo que Deus tem. Talvez como parte da expressão de fé, com ela mesclada. Mas sabe, Isaías 44, 3, Deus diz, eu vou derramar água sobre o sedento. Ele só vai dar água para quem quer água, para quem vai beber água, para quem não vai desperdiçar água. Normalmente Jesus diz, você não dá pérola para os porcos, você não dá nada para quem não valoriza. Ele está dizendo, eu vou dar comida para quem tem fome, eu vou dar de beber para quem tem sede. E quando eu e você começamos a entrar nesse lugar de sede ou fome, ele vai dizer, bem-aventurados vocês que têm fome, porque vocês serão saciados. Mas se eu e você vivemos tempo demais, empanturrando a nossa alma, a ponto de não ter fome, ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, ai de vocês, que estão fartos, não do que deveria ter se fartado. Mas agora o juízo, vocês vão ter fome. E sabe como esse quadro termina? Em Amós, no capítulo 8, no verso 11, Deus diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Durante muito tempo eu usei isso como uma declaração positiva, que Deus ia trazer despertamento e fome espiritual. Um dia desse, o Espírito Santo falou comigo, lê o versículo seguinte. E aí eu li o 12. Deus diz, andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. E diz, agora é um grupo que vai ter fome, mas não pode mais ser saciado. Não vai achar a palavra de Deus em lugar nenhum. E quando você olha os versículos anteriores, por exemplo, de 4 a 7, Amós 8, você vai descobrir que os israelitas foram julgados porque tinham se fartado era do pecado. Deus disse, empanturrou com o pecado e veio de me desejar. Presta atenção, quando a fome chegar, não vai rolar saciedade, ela será para juízo. Então ele está dizendo, não espere esse tipo de fome chegar, aqui vai ser tarde demais. Cultive essa. Quem está acompanhando? Há um lugar para onde Deus deseja nos atrair. Não existe avivamento que não seja pavimentado por um caminho que é sempre semelhante. Já profetizado por Joel, volte-se a mim de todo o coração. Isso com jejuns, com pranto, com arrependimento, com santificação, com oração. Ao longo de toda a história, não só na Bíblia, não há avivamento sem essas coisas. Agora, o que significa voltar-se ao Senhor de todo o coração? Nós estamos clamando a Deus para que o avivamento varra a terra e nem a gente está tão preocupado assim com Ele. Eu e você estamos tão empolgadinhos com o nosso mundo que nós não conseguimos mensurar a declaração de homens como Paulo. Que lá em Filipenses 3, os versículos 7 e 8, nos surpreende com a seguinte declaração, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo.
E diz, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Teve uma época que eu achava que considerar perda era pecado. Aí imaginava o crente se converteu dizendo, aquilo que para mim era lucro, as bebedeiras, as baladas, as orgias, as festas, os vícios. Agora eu sei que isso traz perda espiritual, eu não quero nada disso. Não, Paulo está dizendo, eu considero todas as coisas. Ele não está falando só de pecado. Ele está dizendo coisas boas, coisas lícitas, coisas agradáveis, promessas de Deus. Tudo isso é perda. Nada disso compara com o que é conhecê-lo. Ele está dizendo, eu dei um perdido. E algumas dessas coisas que ele deu um perdido não era viver sem, mas já não eram mais o foco, o centro da sua busca. Elas se tornaram apenas efeito colateral e não concorrentes daquilo que deveria ser o foco. De alguma forma, à medida que resgatamos a prática da abstinência, autoimposta, escolhida, isso vai gerando em nós percepções espirituais. Honestamente, eu não tenho conhecido um homem e uma mulher de Deus que tem feito diferença no meu tempo, ou nas gerações onde temos acesso a biografias, que você não vai encontrar uma história como a dos apóstolos dizendo, nós abrimos mão de muita coisa. Porque esse poder didático da abstinência, ele nos leva a valorizar outras coisas. E quando nós aprendemos a lição e não só começamos a desfrutar de Deus, nós não deixamos que essas coisas agora voltem a ser concorrentes, como os espinhos foram, para aquele em quem a palavra de Deus não frutificou. Quem está entendendo? Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu não vim te acusar. Eu não vim te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente. Eu vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Nós podemos dar uma guinada e escolher viver num lugar distinto. Honestamente, o jejum não é tão assustador quanto parece. Ao longo dos anos eu aprendi que se você entende a fisiologia do jejum, ele não precisa ser tão sofrido. Por muitos anos, os meus primeiros 3 dias, gente, era um negócio desanimador. Eu dizia para Deus, eu nem sei porque eu jejuo, eu peco mais dos primeiros dias de jejum do que sem jejuar, de tão irritado que eu queria matar alguém, dor de cabeça, às vezes não conseguia ler a Bíblia, não conseguia orar. Eu lembro uma vez que eu fui jejuar uma semana, os primeiros 2 dias, a gente não conseguia ler nada, nem a Bíblia, nem coisa nenhuma. Não tinha atenção, não tinha foco, né? A irritação, a dor de cabeça, aquilo não passava, e orar o negócio não conseguia, não fluía. Depois de do primeiro dia perdido, no início do segundo dia, falei para Deus o seguinte, falei, amanhã começa meu jejum. Por enquanto só vou ficar sofrendo até esse negócio passar. Peguei meu iPad, que estava carregado com alguns episódios no seriado, estava vendo, falei, vou assistir seriado. Vou me entreter até esse negócio passar, vou me distrair. Um dia eu estava reclamando com um pastor, que era um jejuador bem melhor do que eu, apesar que já tinha feito muitos jejuns prolongados. Falei, por que é que o jejum tem que ser tão difícil? Ele olhou para mim e falou, já não tem a inteligência de se alimentar direito, que é o que te faz sofrer no início do jejum, deveria no mínimo ter a inteligência de se preparar para o jejum. Falei, como é que é? Ele falou, o sofrimento dos 3 dias é a desintoxicação. Eu falei, e? Ele falou, e se você desintoxicar antes, não vai sofrer nos 3 dias. Falei, me explica esse negócio. Ele falou, antes de qualquer jejum prolongado, a primeira coisa que eu tiro, de 5 a 7 dias antes, carne vermelha. Para alguns faz muita diferença, para outros não. Café, e acredito pior do que o café, para muitos de nós do sul, chimarrão. Ele diz, algumas dessas coisas que vão fazer o seu organismo gritar a hora que está limpando, pode ser tirada antes. Ele falou outra, vocês vão jejuar e despede o dia anterior. Enche o bucho para tentar se garantir. E você não sabe que vai deixar o processo mais difícil. Eu só pensando, não sei mesmo. Ele disse, tem que começar a comer menos antes do jejum e não mais. E a volta também não é para voltar que nem um louco. Tem gente que peca na volta. Então, eu comecei a aprender essas coisas. Falei, peraí, me ensina mais. Ele falou, suco verde naquela semana de preparação, para desintoxicar.
Carvão vegetal, você compra na farmácia sem prescrição médica, só não brinca com isso. Eu sempre aconselho usar com orientação médica. Alguns podem ter constipação intestinal, outros diarreia, mas que limpa, limpa. No início desse ano, antes de fazer os 40 dias de jejum, eu fiz 7 dias de preparação. Gente, no primeiro, eu não aguentava jejuar o primeiro, de tão feio na fita que estava. Parecia que eu ia morrer no primeiro dia. Mas a cada 7 dias eu comia só a cada 24 horas. Essa refeição, já sem carne vermelha, sem um monte dessas coisas, cheia de fibra para ajudar a limpar o intestino, já tomando o carvão vegetal. Depois desses 7 dias, que eu esperei com paciência, pastor, já estava contando eles? Não. Eu fiz 3 dias no suco verde. No 10º dia eu fui pago. Não tive nada de dor de cabeça. Comecei, antigamente a gente tinha um código de silêncio, achava que se falasse estava jejuando, estava pecando. Deus tem me cobrado a ensinar as pessoas por meio do exemplo. Hoje, nesse momento, enquanto falo a vocês, estou no final do meu 25º dia, só na água. E ontem eu estava na academia treinando. Deixa eu te dizer, você pode descobrir como fazer isso de forma leve. No primeiro dia da preparação, antes de entrar nesse jejum, o Espírito Santo falou para mim, não precisa de preparação. Eu, desde que voltei dos 40 dias no início do ano, eu estava praticamente em jejum intermitente, dando 18 horas de intervalo, cuidando da alimentação, porque você, jejum longo, você volta com hiperassimilação, você pode engordar muito depois. Então eu estava firme naquele negócio. O Espírito Santo falou para mim, não para, vai direto. E eu não senti absolutamente nada, 0 dor de cabeça, 0 irritação. Não estou aqui dizendo que você tem que começar fazendo nenhuma loucura ou irresponsabilidade. Mas estou dizendo que a gente precisa reprogramar a mente. Não é tão complicado. Eu sento em jejum prolongado com os amigos na churrascaria. Eu fico olhando aquilo, eu não tenho vontade de comer. Porque depois dos primeiros dias, algo vai mudar dentro de você e dentro da sua cabeça. Especificamente, se você já tem o treino da coisa. Aprendi com os médicos isso. Quando você para de comer, o metabolismo baixa. Parou de exercitar, porque quem para de comer vai ficar quieto. O metabolismo baixa mais. Seu organismo é inteligente. Está vivendo da reserva de gordura em jejum prolongado, ele pensa, metabolismo baixo, não está precisando de energia, por que é que eu vou desperdiçar? E ele começa a entregar pouco. É por isso que a gente começa a ter fraqueza e tontura. Esse médico, né, que eu li no início do ano, ele ensinava, homeostase, a capacidade de adaptação do corpo. Se você se exercitar, ele entender que precisa de energia, mas tem que fazer todo dia. Um membro da minha equipe pastoral ficou os primeiros 5 dias quieto, no sexto queria fazer um pedal de 5 horas. Falei, tu tá maluco. Você não adaptou o corpo, você não mostrou para ele que precisa. Então, ele disse, o organismo vai te entregar energia. Falei, vou fazer o laboratório. Liguei para o meu médico, falei, é desse jeito? Ele falou, a teoria é. Ele falou, esse médico tem uma clínica que ele trata paciente só com jejum. Ele falou, eu não tenho laboratório, eu só tenho a teoria. Falei, doutor, você é o seu laboratório. Treinei até o 40º dia, gente. 1 hora, 1h30 de musculação, 1 hora de cardio. Dessa vez, pela correria, eu estou mantendo meia de cardio, 1 hora, 1 hora e pouco de musculação. Você pode fazer do jejum algo que pode se repetir com mais frequência, que não atrapalha a sua rotina de vida e vai produzir algo extraordinário em você. Agora, não comece fazendo bobagem. É por isso que escrevemos um livro inteiro, que não é só um manual teológico, mas tem orientações sobre preparação, sobre como se conduzir no jejum, como encerrar. Eu tenho um prefácio e um apêndice escrito por um médico, né, que tenta nos ajudar a nos conduzir da melhor forma possível, mas eu estou carregando uma missão. No início do ano, quando eu falei, Deus, seu povo não está jejuando não, depois da enquete. Ele me disse, se vocês não falarem, não ensinarem, ninguém vai entender como fazer, nem ser estimulado a fazer. Eu falei para ele, eu prometo que em vez de parar de culpar o teu povo, eu vou oprimi-los a começar a jejuar. E eu estou aqui cumprindo minha promessa a Deus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu quero te fazer a pergunta que dá título à mensagem. Fome de quê? O que norteia a minha e a sua vida? O que nos tem conduzido? Repito, não é errado você comer ou se alimentar. Não é errado você prosperar. Mas a pergunta a ser feita é, essas coisas exercem qual nível de influência e fascínio sobre nós? Porque se estamos falando de algo que exerce um nível moderado de influência e fascínio, menor do que o que temos pelas coisas espirituais, nós não vamos ter problema. Mas se o lado de lá nos controla mais que o de cá,
vai dar ruim, essa história não termina bem. Eu creio que Deus quer despertar em nós uma fome nunca antes vista. Ele está nos provocando e estimulando, mas Ele sabe que a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Você não precisa sair daqui, repito o que eu falei antes, fazendo nenhuma loucura. Mas você pode escolher e entender o que é uma vida marcada por muitas abstinências. Ao longo de anos, eu não entendia porque Deus me pedia determinadas coisas. Ele me fez abrir mão de muita coisa lícita. E detalhe, com o tempo você vai descobrir que você não perde com nada disso. Mas enquanto você ainda não entendeu o que está ganhando, um processo didático está acontecendo com você. Honestamente, se eu voltasse hoje aos meus 15 anos de idade, eu vou fazer 50 daqui a uns meses, com aquilo que Deus me fez entender sobre jejum, eu teria jejuado muito mais. E não acho que fiz isso pouco. Mas ele teria sido algo muito mais intenso na minha vida. Deus vai resgatar a cultura do jejum. Ela terá um papel importante e predominante para o avivamento que está por vir. Mas não é que ele seja místico em si. É o lugar onde ele vai nos levar de quebrantamento, de rendição, de sensibilidade. Onde os tesouros da presença de Deus voltarão a ser percebidos. E melhor do que só percebidos, desfrutados. Eu fiquei muito chocado com aquela ilustração que o pastor Eibe deu ontem, que eu já conhecia. De um violinista tocando. E ninguém na correria do dia a dia parando para apreciar o que outros dão tanto valor. Como nós temos feito isso com o Senhor. Mas o que é interessante é que, sem nos acusar, de uma forma muito amorosa o tempo todo, Ele está dizendo: é ruim que eu vou deixar de lutar por vocês. Eu vou atraí-los, eu vou insistir, eu vou continuar marcando em cima, porque eu não desisti desse lugar de comunhão profunda. Deus criou o homem para ter comunhão. Quando Adão pecou, você já percebeu a pergunta que Deus faz no jardim? Ele não pergunta: o que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus para Adão é: onde você está? Sabe o que eu acredito que ele está falando? Ele está dizendo: o problema não é o que você fez, cara. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Eu perdi você. E Deus está dizendo: eu quero você de volta. Aí nós achamos que Cristo veio apenas perdoar a culpa do pecado, sem querer resgatar a comunhão. O Salmo 25:14, Davi diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Pensa nisso, nós estamos falando do Criador e sustentador de todas as coisas. Um ser além da nossa capacidade de mensurá-lo, nos chamando para ser íntimos. E a gente sendo não obrigado, é irracional, mas algumas coisas estão nos cegando e nos roubando a percepção de ver o que é que nós estamos esnobando. Eu creio no sopro de Deus sobre a nossa nação, que não vai gerar só números de gente dentro das igrejas. Um amigo meu disse que o nosso crescimento atual, ele é confuso, porque as igrejas estão cada vez mais cheias de gente vazia. O que nós precisamos é de crentes cheios da presença, que amem, que anelem, que desejem a presença de Deus mais do que qualquer coisa, obcecados por chegar a esse lugar, até que nada mais importe. Meu Deus, eu tentei da melhor forma possível estimular meus irmãos e irmãs hoje, mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá só sido um discurso e nem necessariamente motivacional. Nós precisamos de mais e clamamos por mais. Abre os nossos olhos, aguça e dilata a nossa percepção espiritual nessa tarde,
para que possamos não apenas ouvir e entender, mas corresponder com o Senhor, atender a sublimidade do teu convite para esse lugar de comunhão, de intimidade mais profunda. Ajuda-nos a avaliar a fome de que tem regido nossa vida. Porque a fome do pão diário tem feito com que muitos de nós, dia após dia, nos levantemos da cama e corramos para o trabalho. Mas muitas vezes há uma inércia quando falamos de fome espiritual. E nós clamamos que isso mude, Senhor. Mude não só nas nossas vidas. Nós clamamos que isso mude na igreja brasileira. Desperta esse gigante adormecido, Senhor. Te damos glória, Senhor, pelo teu amor insistente, pela maneira perseverante como o Senhor insiste em cercar-nos e procurar-nos. Nós te somos gratos. Queremos te honrar correspondendo contigo, entregando o melhor de nós nessa busca. Clamamos por um tempo de experiências novas e maiores, que consolidem ainda mais esse relacionamento. Dias de avanço, Senhor, para se voar mais alto, para se mergulhar mais fundo no rio de Deus. Muito mais do que apenas conquistas. Nós queremos ser conquistados, nós queremos viver rendição profunda. Suplicamos a tua graça sobre cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.